é sempre importante lembrar, qualquer desequilíbrio desfavorece a planta. Então, se nós estamos colocando fósforo no suco de semeadura, com um solo compactado, plantio no barro, nós vamos limitar a capacidade de crescimento de raízes a esse ambiente do suco de semeadura. Se a aplicação, nesse caso, for no suco de semeadura, naturalmente nós vamos causar o primeiro desequilíbrio, que é a imobilização de zinco, né? Que é um micro necessário. E assim, tem várias informações complementares na parte de nutrição de planta. Como é que nós devemos lidar com a questão do fósforo e de outros elementos? Lembrar que a planta bebe nutriente todos os dias e que ela nutre num perfil de solo de 20, 30 centímetros com capacidade de extração de nutrientes. As profundidades maiores são para acesso de água. A extração de nutrientes, naturalmente, depende de água, mas depende também da produção de exudados da raiz, aquele líquido que é tipo um suor, que é liberado na raiz para crescimento de raiz, para extração de nutrientes e para defesa, né? Então, para a nutrição de micro-organismos, as micorrizas, né? Que fazem a defesa das raízes e fazem a extração de nutrientes. Então, sempre lembrar isso. Um ponto que nos chama a atenção na relação fósforo são os especialistas em fertilidade do solo na Argentina e nos Estados Unidos. Solos com elevados teores de fósforo, às vezes 50, 70 ppm no perfil do solo, a 20 até a 30 centímetros. Mesmo com teores altos de fósforo, os pesquisadores na área de fertilidade indicam que vale a pena aplicar fósforo no suco de semeadura para o arranque inicial da planta. Não só fósforo, como enxofre, que contribuem com o estabelecimento de rizóbio. E o rizóbio fixa nitrogênio do ar. E para fixar nitrogênio do ar, nós precisamos ter primeiro uma estrutura de solo. Que se o solo está compactado e tiver, primeiro as raízes não vão desenvolver nesse ambiente, mas se tiver raiz e o solo estiver compactado, não haverá ar, portanto não extrairá nitrogênio. Lembrem que a soja no grão tem aproximadamente 6% de N, e a soma de fósforo, potássio, cálcio, magnésio, enxofre, ferro, zinco, todos os micronutrientes, chega a 5%. Então, não há nenhuma dúvida sobre a importância do rizóbio, nutrição biológica, atividade biológica, e de nós ajudarmos esses nódulos do rizóbio a estabelecer e ter a capacidade de fixar o nitrogênio, que é armazenado nas folhas e depois transferido para enchimento de grão. Sim, o fósforo é realmente um elemento fundamental. Sem dúvida, a aplicação via foliar é viável. É uma prática com dados experimentais que mostram resultados. O que nós precisamos separar da adubação foliar é aplicar nutrientes via folha para superar deficiências de nutrientes no solo. Um pesquisador norte-americano, na realidade indiano, que trabalha nos Estados Unidos, né, ele definiu com uma frase que eu acho que é importante nós entendermos. Nenhuma tecnologia ou nenhuma planta é capaz de extrair do solo o que o solo não tiver. Isso pode ser água, macronutrientes, micronutrientes. Então, o solo é a base da nutrição da planta. As aplicações foliares são estratégias para estimular a retomada de crescimento de raiz, induzir defesa e outros processos, eventualmente de nutrição, mas não para substituir a deficiência de nutrientes no solo. Acho que esse é um ponto importante para nós analisarmos. Sempre lembrando que na soja, a folha termina de formar em torno de 9, 12 dias, menos de 2 semanas.
É a terceira folha no dossel da planta, de cima para baixo, que nós podemos coletar para análise foliar. Portanto, essa folha está pronta, formada, e a planta não reforma folhas. Se eu usar nutrientes foliares e eu quiser formar melhor, por exemplo, as folhas em V10, V11, V12, a aplicação dos nutrientes deverá ser feita em V7 e V8, para que a formação das folhas novas seja beneficiada com as aplicações foliares. E não aplicar atrasado no fim do ciclo, porque a planta não reformará folhas prontas. Primeiro ponto, o arroz é um tipo de cultura que nós deveríamos recuperar no sistema de produção de soja e usar como estratégia de adubação verde. Lembre que a abertura de áreas novas de cerrados é sempre feita com arroz, pela capacidade de produção de raízes, pela estruturação e principalmente pela capacidade de ciclar silício. Existe toda uma movimentação, inclusive para colocar silício como elemento essencial para plantas, e aplicar silício na lavoura para garantir defesa contra nematóides, para aumentar a defesa contra patógenos, para melhorar o desenvolvimento radicular das culturas principais de geração de renda, soja ou milho. Arroz é extremamente importante pelo teor de silício que tem nas folhas. Estudos mostram que a matéria seca chega a ter 3,5% de silício, que no processo de mineralização é liberado de colherinha para alimentar a próxima planta. Então, é muito importante o arroz. Então, nós temos que separar um fator, o arroz de sequeiro ou o arroz inundado ou irrigado. Então, o arroz inicia como planta de sequeiro, normal, como se fosse trigo. Semeadura, germinação, igual trigo, até a fase de afilhamento. Quando tudo muda, nós inundamos o arroz. Quando inunda o arroz, a planta se torna praticamente hidropônica. Então, a nutrição muda completamente. A flora e a fauna do solo e das raízes muda completamente. Então, nós vamos ter uma situação de arroz inundado num sistema de sucessão para soja. Os solos de áreas de arroz inundado são solos que nós poderíamos chamar de anaeróbicos. Não tem uma atividade biológica que é normal e ativa para a soja. Inclusive o estabelecimento de rizóbio. É muito difícil estabelecer rizóbio no primeiro ano depois do arroz, em função desse ambiente anaeróbico criado pelo cultivo do arroz. Então, se pensarmos em plantar soja numa rotação, numa sucessão, soja, rotação, arroz ou arroz, soja depois arroz, é muito importante estabelecer entre as culturas do arroz até a soja alguma forma de adubação verde, de preferência diversificada. Mescle uma ou duas gramíneas, uma crucífera, uma poligonácea, trigo morisco, ou alguma leguminosa, para reestabelecer uma flora e uma fauna normal e ativa para beneficiar a soja. A soja é poderíamos comparar com uma vaca Jersey, de alta produção de leite ou de alta produção de proteína. E ela exige estruturas de solo de qualidade para fazer essa produção. Sim, é viável plantar arroz e soja no sistema de produção, sempre lembrando da necessidade de estabelecer culturas que ajudem a soja entre as duas safras. Depois do verão, colheita do arroz, até a semeadura de soja, nós temos um período de 6 meses, que tranquilamente nós podemos fazer uma ou duas coberturas para adubação verde, 2 coberturas de 2 meses. Então, é esse o processo que limita a soja. Os estresses hídricos podem ser por excesso de água, encharcamento,
falta de drenagem, é o que normalmente acontece em áreas de arroz, e também pela compactação, falta de água, deficiência hídrica, naturalmente a planta não bebe nutrientes, não consegue manter a refrigeração das folhas e da máquina de produção planta, e com isso temperaturas elevam e as folhas caem. Sem dúvida o clima afeta, mas o primeiro ponto que nós devemos analisar é o seguinte: com o mesmo clima, nós vamos ter variedades que crescem demais e tem variedades que crescem normal ou crescem menos. Conclusão: o principal variável que influencia no crescimento exagerado das plantas ou no desenvolvimento das plantas é genético, é característica de cada cultivar. O clima é uma variável sem controle e difícil de prever para períodos mais prolongados que uma semana. E nós precisaríamos ter essa previsão para 70, 90 dias, que é aquele período de enchimento de grãos, período mais crítico. Como nós não temos essa previsibilidade, nós precisamos eleger as variedades que melhor se adaptam para o crescimento vegetativo e a capacidade de colher energia solar e armazenar nas folhas. Então, eu acho que a questão de crescimento exagerado está muito mais relacionado à escolha de variedade e depois voltar para fertilidade de solo, população por cada lavoura ou fertilidade de solo. Sempre lembrando que as variedades dos últimos anos estão crescendo demais. Inclusive, se percebe uma volta dos agricultores buscando cultivares antigas, ativas, 5909, que são materiais estabelecidos e conhecidos com um tamanho menor. Então, é muito importante, antes de tomar a decisão de plantar uma determinada cultivar em área extensiva, experimentar na sua lavoura, mantenha a variedade que melhor desenvolve estatura de planta, arquitetura de planta e produz mais, e troque depois de validar 1 ano, 2 anos, comprovadamente produzindo mais do que a variedade que eu uso, pode substituir, assumir o lugar de variedade titular. Clima afeta sem dúvida, mas a característica de crescimento é genética e característica de cada cultivar e da fertilidade de solo de cada lavoura. Primeiro, milho é uma cultura espetacular, ela é classificada como C4, né? Ela é uma das mais eficientes plantas na transformação de energia solar e energia química e glicose. Então, ela cresce mais do que o dobro do que as plantas C3, trigo, soja, feijão e outras. Então, é uma planta espetacular. Milho tem um sistema radicular também fantástico. A princípio, não há um problema de se colher silagem de milho e estabelecer uma preocupação em relação à estrutura de solo e compactação de solo. O problema está em fazer a silagem, fazer o processo de corte e silagem e passeio de máquina para carregar essa silagem quando o solo está molhado. Acho que esse é o grande problema. E essa é a dificuldade para quem faz silagem. Tem um calendário fazer diário, né? Ou cada 2 dias, ou semanal, ele terá que realmente repensar. Quando eu trabalho com o solo molhado, sim, esse é o processo mais triste de compactação. Mesmo tendo uma raiz de milho abundante, excelente do ponto de vista de estrutura de solo, o passeio de máquina com solo molhado é o problema. Se eu pudesse ter alguma forma de fazer isso quando o solo está mais seco, eu não teria compactação e não teria grandes prejuízos usando o milho como silagem. Naturalmente, cada ano, 2 anos, né,
de silagem, eu deveria pensar em fazer algum processo de alternância de culturas para melhorar a estrutura e continuar fazendo milho silagem. Sempre a adubação verde mais eficiente é aquele tipo de cultura ou de vegetação que mais cresce na tua região, na região onde você vive, na região das tuas lavouras. Se uma planta cresce vigorosamente, é porque ela tem condições de superar problemas de nematóides, de patógenos e até de compactação de solo da tua região. Então, essa é a melhor cultura para adubação verde. Agora, vamos trabalhar em alguns princípios. É sempre fundamental, quando você pensa em adubação verde, alternar, mudar o tipo de raiz de exudato produzido por cada planta, vegetal, espécie, e, como consequência, formar cadeias tróficas diferentes. Adubação verde subentende a mistura de 2, 3, 4, o número mágico é 5 espécies diferentes na mesma área. Porque aí nós vamos fazer uma ciclagem de nutrientes de acordo com a necessidade de cada planta terá seus exudatos, seu sistema radicular, e isso preparará o solo de forma muito mais eficiente para a cultura principal de geração de renda. Outro aspecto é ilusão descompactar solo com subsolador. Só com subsolador, escarificador, rompedor de camadas de solo. A chuva, com a desestruturação das partículas na superfície, quebra essa estrutura, forma partículas pequenas, ou separa as partículas pequenas, que descerão no perfil e fecharão esses canais de circulação de ar. E também os dados de pesquisa mostram que nós temos um período de 6 meses, depois o solo volta a estar compactado. Quando se fala em descompactação, sempre considere raiz como formador de esponja, de canais de aeração e de esponja como estrutura de armazenagem de água. Isso é fundamental. Se for necessário descompactar, romper camadas adensadas, antes da descompactação, distribua sementes de várias espécies em alta população para que o solo rompido, e isso deveria ser feito quando está mais seco, formar torrões, com a primeira chuva ocorra a emergência e o crescimento depois dessas plantas, de preferência diversificadas, ocupe os espaços dos macroporos e construa a estrutura, microporos. Estruturação de solo subentende raízes. Porém, um solo compactado, só com raízes, demorará muitos anos para fazer o processo de reestruturação. Devemos reduzir o passeio de máquinas e preparar uma lógica de melhorar a formação de esponja, estruturação de solo, quando falamos em descompactação. A planta bebe nutrientes todos os dias e nenhuma tecnologia é capaz de fazer a planta extrair do solo o que ele não tiver, água e nutrientes. Conclusão, uma planta bem nutrida, com uma boa estrutura de solo, produzirá as defesas e os hormônios ou estimulantes que ela necessita. Usar estimulantes sem corrigir os princípios, os fundamentos de nutrição e de defesa da planta, praticamente nós não vamos resolver o problema ou vamos ter frustrações. Então, sim, lembre sempre que a planta é um ser vivo, que completa o ciclo em 4 meses, 120 dias, um pouco mais em algumas variedades, outras menos, né? Em 100 dias, 90 dias, 3 meses, e que ela necessita as condições ótimas em todos os estádios. A formação da folha de soja hoje, para as condições de Brasil, Paraguai e Bolívia, tropicais, onde ocorre ferrugem, ciclo mais curto,
A formação de folhas terminará aos 60, 70 dias. E nós não podemos falhar nessas formação de folhas. E essas folhas bem nutridas, bem formadas, deverão ser protegidas até o final do enchimento de grão, 90 dias para colher aos 100, 110, 115 dias. Então, sempre pensar como planta ou como semente e entender as necessidades e a lógica dessas plantas, nós erraremos menos ou faremos menos erros, né? E acertaremos melhor na ajuda e no potencial de produção da lavoura de soja ou de qualquer lavoura ou de produção de grãos e de animais. Entender a lógica da planta, colocar-se no lugar dela e manejar para produzir mais.